Você é uma mulher de personalidade forte? O que significa para você ser uma mulher de personalidade forte? Eu vim te falar nesse vídeo que assumir uma personalidade forte é assumir a caneta da sua vida. Sim, a nossa vida, nós temos uma caneta, é uma caneta, onde nós estamos contando a nossa própria história, onde nós estamos escrevendo a nossa própria história. E ser uma mulher de uma personalidade forte, você assume a caneta da história da sua vida, tá? Ter uma personalidade forte não é sobre ser mandona, sobre ser arrogante, sobre ser decidida. Sim, você vai precisar tomar decisões para assumir a sua personalidade forte. Por quê? Uma mulher com uma personalidade forte, ela não se mistura na massa. Quanto mais autêntica você é, mais personalizada você é. Então, uma mulher de personalidade forte é aquela mulher que não se mistura no meio da massa. Ela não vai com a massa, mas ela não aceita rótulos. Uma mulher de personalidade forte é uma mulher que não se mistura com a massa, não aceita aquilo que o mundo fala e ela não aceita rótulos, mas ela assume o seu posicionamento e ela assume a caneta que está escrevendo a sua história, a sua vida. A minha vida, a sua vida, ela está sendo escrita por uma caneta. Lá em Apocalipse, a Bíblia, que é a visão do apóstolo João, ele fala que teve uma visão do Cordeiro que abria o livro da vida. Quando o Cordeiro lá no céu abre o livro da vida, o que é que esse Cordeiro está vendo neste livro? Histórias da vida de alguém. Então, quando você está escrevendo o livro da sua história, você está assumindo a caneta que está em suas mãos. É cada um de nós que decide aquilo que vai ser escrito, cada capítulo que vai ser escrito da nossa vida, né? E a nossa personalidade, ela é algo que vai sendo construída. Às vezes a gente confunde também personalidade com caráter. O caráter já é algo que é impresso em nós. Muitas pessoas confundem personalidade com temperamento. O seu temperamento é algo que está impresso em você. A sua personalidade, ela é construída dia após dia. A personalidade, ela é construída com os tijolinhos da virtude. Olha que legal. A nossa personalidade, ela é construída com os tijolinhos da virtude. Então, se eu quero uma personalidade forte, uma pessoa que não está no meio da massa, uma pessoa que não aceita rótulos, uma pessoa que sabe o que é a verdade, uma pessoa que assume a caneta da sua vida e está decidida a escrever sua própria história e não deixa a caneta da sua vida na mão de outras pessoas. Quantas mulheres hoje deixam a caneta da vida dela ser escrita por outras pessoas? Quantas mulheres que separaram e ainda deixou a caneta da vida delas na mão do ex? É o ex que está escrevendo a história delas e não elas mesmas. Ora, casou para ser uma só carne. Então, o casal, ele tem uma caneta que está sendo escrita também a história dos dois. Mas nós somos indivíduos também. Então, além da história do casal, tem uma história individual sendo construída. Eu não posso deixar a minha caneta na mão do meu esposo. Não é ele que vai construir a minha história, que vai estar lá no livro da vida. Que o Cordeiro vai abrir o livro da vida e vai ler a história da Késia. O Cordeiro vai abrir o livro da vida e vai ler a história da Polly, da Suelen. O que você quer que esteja escrito na sua história quando o Cordeiro abrir o livro da vida? Então, seja uma mulher de personalidade forte. Uma mulher que constrói uma personalidade em cima das suas virtudes. Tijolinho por tijolinho. Então, nós precisamos de temperança, nós precisamos de prudência, nós precisamos de justiça, nós precisamos de... Qual outra que eu tinha anotado aqui? Temperança, prudência, fortaleza. E nós precisamos ser mulheres fortes. Mulheres fortes buscam a virtude da fortaleza, né? Então, nós escrevemos a nossa história todos os dias, né? Então, com a caneta da nossa vida... A caneta da nossa vida está em nossas mãos. Nós vamos escrever. Você tem ciência do que você está escrevendo na sua história hoje? Você tem consciência
do que você gostaria que, na hora que Jesus, o Cordeiro, estivesse abrindo lá o livro da vida e estivesse lendo a sua história? Porque a nossa história, gente, tem o passado, aquela história do capítulo que já passou. Tem como eu voltar lá naquele capítulo e rabiscar ele com a caneta da minha vida? Não tem. Mas os capítulos que eu escrevi que não foram tão bons foram o que me fizeram chegar até aqui hoje. A diferença e a boa notícia é que eu tenho páginas em brancos ainda para poder construir, para poder escrever a minha história. Então eu não posso voltar para rasgar aquela folha daquele capítulo que eu já escrevi. Sabe aquele capítulo da sua vida que você sente até vergonha? Que você nem se reconhece mais, você nem acredita que é você mesmo? A boa notícia é que eu consigo escrever uma nova história no dia de hoje. No dia de hoje, qual história nova que você vai começar a escrever? Sem colocar a caneta da sua mão na mão de outras pessoas. Sabe por quê? São poucas pessoas que realmente querem o seu bem. São poucas, às vezes até muitas pessoas querem o seu bem, mas são poucas pessoas que realmente estão se importando com o seu crescimento. São poucas pessoas que estão importando com o que realmente você está escrevendo aqui na Terra, na sua história. E quando a gente acha alguém que está realmente importando com a nossa história, parece que até mentira. E eu estou me tornando essa pessoa. Eu realmente estou importando em ajudar mulheres a construir uma nova história. Paulo, verdade, Kézia, obrigado pelas palavras sábias, inspiradas por Deus. Amém, Paulo. Eu realmente estou comprometida. Eu não sei, eu entrei numa fase que, assim, foi ativada em mim uma compaixão, gente, de realmente se importar com as pessoas. Eu sempre importei com as pessoas, até me emociono de falar, porque é algo que, assim, tá vindo, Deus ativou algo em mim, que eu saí de um nível de egoísmo. Na verdade é essa. Deus ativou em mim e Ele falou assim: eu preciso que você cuida de muitas filhas que estão perdidas. Muitas filhas que precisam saber que elas são amadas e que elas podem sim ter uma vida bela e próspera, né? Sabe por quê? Porque eu encontrei uma pessoa assim. E eu tô assim, não, essa pessoa não é de verdade, essa pessoa é de mentira, essa pessoa, ela tá preocupando comigo assim, em querer me ajudar, porque ela só quer me vender alguma coisa. Olha a nossa cabeça como que já funciona. E um dia eu ouvi essa pessoa falando isso, ela tá assim, gente, eu verdadeiramente, eu importo com a vida de vocês. Sabe por quê? Porque um dia alguém importou com a minha vida e fez total diferença pra mim. Um dia alguém me ativou e falou: você pode, você consegue, você merece muito mais do que isso. Você não tá sozinha. Tá tudo bem cansar, tá tudo bem mudar, tá tudo bem vender, tá tudo bem virar a página, escrever uma nova história. E ela falou assim, um dia alguém preocupou assim comigo. E hoje eu preocupo com essas mulheres. E quando essa mulher me encontrou, e eu encontrei ela, né, aqui no Instagram, já conhecia, já tinha ido no evento dela. E aí, e um dia ela falou isso, ela tá assim, quando a gente se realmente preocupa com a vida das pessoas e a gente realmente tá com um desejo ardente de ajudar as pessoas, parece que é mentira. Parece até mentira. E isso foi ativado muito forte dentro de mim sobre querer saber como as pessoas estão. Abrir a oportunidade para conversar com as pessoas. Né? Algumas de vocês que já me seguem aqui, eu já conversei várias vezes no direct. Oi, como que você tá? Tá tudo bem aí? É claro que eu acabei desenvolvendo o método Mulher Bela e Próspera. De tudo que eu vivi, né? De toda a transformação que eu tive e estou tendo, é algo que Deus me mostrou que eu posso sim ajudar com mais precisão as mulheres, sabe? Então, eu quero sim saber, me importar com as pessoas, saber o que está acontecendo, sabe? Como que eu posso te ajudar? É sobre isso, gente. Não é só sobre mim, mas eu vim sendo ativada. Porque eu vejo que muitas mulheres estão deixando a caneta da vida delas ser escrita por outras pessoas. Ou se você não assume, se você não está escrevendo, assumindo, né, com a sua mão, escrevendo a sua história,
por alguém, ela está sendo escrita, né? Então nós precisamos construir essa personalidade forte, porque uma mulher de personalidade forte, ela assume a caneta da vida dela. Ela está construindo a história dela. E quando eu falo ela está construindo a história dela, não significa que você vou olhar só a minha vida e vou largar o resto. Ao contrário. Porque quando você assume a caneta da sua vida e você está construindo a sua história tem que impactar a vida de outras pessoas. E foi isso que Deus colocou no meu coração, Kézia. A história que você está construindo na sua vida tem que ser uma história que vai ajudar outras pessoas, que vai impactar a vida de outras pessoas, que vai se importar com as pessoas, que vai ser aquela pessoa que vai falar assim: ei, fulana, acorda! Polly, me emocionei também. E assim, sabe, chegar, né, Polly, como que eu posso te ajudar? Qual que é a sua maior dor hoje? Qual que é o seu maior desafio hoje? Como você se sente? Como você quer ser ativada? Reconectar com a sua essência feminina. Quantas mulheres são desconectadas? Então a Kézia passou por isso, por essa desconexão, e hoje eu me reconectei e busco essa reconexão todos os dias, de encontrar minha essência, a minha identidade de filha amada, de mulher, para eu conseguir trazer leveza para minha rotina, para eu trazer leveza para minha vida com propósito, para monetizar o meu propósito. Então, quantas mulheres querem... eu tenho conversado com muitas mães que estão machucadas porque tem que deixar o filho na escola e ir trabalhar. Né? E hoje a gente tem a internet para nos ajudar. Nós temos a internet para fazer novas fontes de renda, sabe? E eu comecei a aprender sobre isso. E é algo que eu quero ensinar. Então, para essa mãe que quer trabalhar, ter mais flexibilidade para trabalhar dentro de casa, para conseguir ficar mais tempo com o filho, como que eu posso ajudar essa mulher? Mostrando ela como que a internet funciona, como que ela pode se posicionar, como que ela começa a fazer uma live, como que ela grava um vídeo, qual que é o conteúdo que ela gosta de falar, como que ela pode transbordar na vida das pessoas, como que ela pode montar um projeto para ela dar palestra, como que ela pode fazer um curso, qual que é a habilidade, qual que é o talento. Porque um dia alguém fez isso comigo, quer dizer, qual que é a sua habilidade, qual é o seu talento, nossa, você fala bem, pessoas vieram até mim despertando em mim algo que eu achava que era comum, né? E hoje é o meu papel com as mulheres, ativar esse lado, esse talento delas, né? E fazer com que elas tenham uma vida próspera com propósito, né? Enxergar propósito em tudo, enxergar propósito na família, enxergar propósito no casamento, enxergar propósito no seu trabalho, sem se sentir culpa, tentar trazer leveza para a rotina e não falar: ai, que saco, eu tenho que arrumar casa, ai, que saco, eu tenho que fazer isso. Então, ativar a gratidão nessa mulher, sabe, assim, N coisas. Então, realmente, o método Mulher Bela e Próspera, ele é um método, mas ele é flexível. Por quê? Nós vamos trabalhar de acordo com a necessidade de cada mulher, né? Quer dizer, eu preciso de ajuda nisso aqui, ó. Né? Eu preciso de ajuda nisso. Controle emocional, posicionamento dentro de casa, ativar o lado espiritual, formas de empreender, fazer novas fontes de renda. Então, assim, independente da área, né? Preciso minha autoimagem. Por quê? Primeiro, nós precisamos descobrir aquilo que está te bloqueando. Porque se você está insatisfeita com alguma área da sua vida, tem algo te bloqueando. Foi isso que a Kézia começou a descobrir. O que está me bloqueando para eu prosperar na tal área da minha vida? Né? Então, existe uma identificação de travas mentais. Né? Porque a gente sabe que a nossa base ali está ligada com o nosso emocional. Certo? Então, qual que é a trava? Então, dentro do método também, a gente vai fazer uma sessão de identificação de travas mentais. Né? Então, eu estou estudando muito para cada vez trazer ferramentas para poder ajudar as mulheres que chegam até mim e que eu vejo que eu realmente posso ajudar, sabe? Então, tem sido algo muito forte sendo construído aí, eu estou muito feliz. E é isso, eu desejo que você seja uma mulher de personalidade forte, que significa não se misturar na massa. Não se misturar na massa. Uma mulher de personalidade forte é uma mulher que ela assume a caneta da sua vida e está escrevendo a sua história. Para na hora que o cordeiro abrir o livro da vida, ele lê lá.
qual é a sua história? Qual é a história que você escreveu? Ou você deixou sua caneta na mão de outras pessoas e foi escrita de qualquer jeito? Não. Assume a caneta que está sendo escrito. E nós temos o dia. Eu até anotei aqui, olha. Quer ver? O dia é a unidade mínima de tempo para nós. O dia é uma unidade mínima de tempo. Então, dentro do meu dia, como que eu estou escrevendo a minha história dentro do meu dia? Né? Então, essa semana eu postei, acho que foi ontem mesmo, eu fiz um post falando sobre o ciclo. A mulher é cíclica, né? Então, gente, isso faz parte do autoconhecimento, não é frescura, não. Então, o ciclo menstrual, quando você está ali, né, do 1º ao 5º dia do ciclo, lá, começando no ciclo menstrual, você está mais introspectiva, sua energia está um pouco mais baixa. Mas como que eu posso continuar produzindo? E ser produtiva não é fazer um monte de coisa. É a regra 80-20. Já ouviram falar na regra de Pareto? Nós temos que começar a focar em 20% do que eu faço tem que me gerar 80% dos meus resultados. É isso que a Kézia está enfiando na cabeça dela. E é isso que eu quero fazer ajudando as mulheres. 20% daquilo que você faz tem que proporcionar 80% do seu resultado. Só que muitas das vezes a gente vive como? Fazendo 80% para ter 20% de resultado. E não fazer 20% para ter 80% de resultado. Né? Então, isso começa com uma mudança de mentalidade e com um nível de consciência. Né? Se eu estou no nível de consciência que eu acho que eu não preciso de melhorar, como que eu vou transformar, né, aquela área da minha vida? Então, eu preciso aumentar meu nível de consciência de que eu realmente preciso de ajuda. Né? E todos nós precisamos de ajuda. Sozinha a gente vai, até chega. Mas com ajuda, a gente acelera, a gente remira o tempo, né? Eu vejo como que tinham coisas que eu estou executando hoje, coisas que eu estou vivendo agora, que eu tinha programado na minha cabeça, que eu achei que eu ia viver lá para setembro, para outubro, final do ano. E quando eu fui buscar ajuda, eu remi esse tempo, olha, em mais de 6 meses, sei lá quantos meses, né? E em abril, maio, eu já estou vivendo aquilo que eu achei que eu ia viver daqui a X meses ainda. Então, quando a gente vai buscar ajuda, a gente, né, faz uma remissão desse tempo. A gente acelera o nosso tempo, né? Quando a gente tem a ajuda de alguém que já está em algum lugar que a gente gostaria de chegar, né? Então, eu anotei mais algumas coisas para falar com vocês aqui, mas não vai dar tempo não, eu preciso sair, tá? Mas é isso, ter a sua vida nas mãos é assumir a sua personalidade. E uma mulher de personalidade forte é uma mulher que assume e busca as suas virtudes. Então a nossa personalidade forte, ela é construída com os tijolinhos das virtudes. Então você precisa ser uma mulher virtuosa e ir construindo de tijolinho em tijolinho as suas virtudes para construir uma personalidade forte, que é ser personalizada. Personalidade vem de ser personalizada, ou seja, não caia na massa. Uma mulher de personalidade forte não é uma mulher que cai na massa. Ela não vai, Maria vai com as outras. Ela não faz o que todo mundo está fazendo, né? Então, é essa visão também que nós precisamos ter. E é sair é nadar na contramão, gente. Uma mulher de personalidade forte é aquela que está nadando contra a maré, na contramão do mundo. Uma mulher de personalidade forte é uma mulher que está na contramão do mundo, tá? E o apóstolo Paulo mesmo já nos falava que nós não devemos, não moldeis, né, a nossa mente, que a gente não entre no molde deste mundo, mas que a gente renove a nossa mente, né, todos os dias, através do nosso conhecimento. Então, a primeira coisa, uma mulher de personalidade forte é a mulher que assume a caneta da sua vida, que ela não vai na massa, ela não aceita rótulos. Uma mulher de personalidade forte não aceita rótulos. Ah, fulano é isso. Não, peraí. Quem tá falando que eu sou isso? Eu quero saber o que Deus já falou que eu sou. E é aquilo que eu vejo que eu sou, né? Então, eu desejo que você seja uma mulher de personalidade forte. Uma mulher que assume a caneta que está escrevendo a história da sua vida. Uma mulher que está construindo a sua personalidade. A personalidade ela é construída ao longo do tempo, dia após dia. E você precisa ativar as virtudes em você para se tornar uma mulher de personalidade forte. Que uma mulher que é bela e próspera, ela busca ter uma personalidade forte.
Quem tem uma personalidade fraca é uma pessoa que está desconectada da realidade, é uma pessoa que ela se molda naquilo que todo mundo fala, né? E ela não sabe quem ela é e ela vai na maré, né? E as pessoas que ditam quem ela é. Não, peraí. Boa noite, Nanda. Então, eu desejo que vocês sejam mulheres de personalidade forte, tá? E nós estamos aí, tá? O método da mulher bela e próspera também tem a intenção de fazer com que você construa uma personalidade forte, ativando as suas virtudes, buscando entender ali o que tem acontecido, como que você tem escrito a sua história. A caneta da história, a caneta da sua vida, né? Então, dessa forma, nós podemos afirmar como você está lidando com o que acontece no seu dia a dia. Se a nossa história ela é escrita com a caneta que está nas nossas mãos, como que eu estou lidando com o meu dia a dia? A minha personalidade forte ela vem sendo construída, como que eu estou lidando com o meu dia a dia? Entendeu? E uma mulher de personalidade forte também, ela não se deixa se levar pelas circunstâncias. Se você se molda pelaquilo que te acontece, você não tem uma personalidade forte. Porque você não é aquilo que te aconteceu. Entendeu? Você não pode moldar e escrever continuar escrevendo a sua história pelas circunstâncias. Vai dar errado. Vai dar errado. Tá? Então, como você está vivendo o seu dia a dia? É isso, mulher. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Me chama no direct. Vamos conversar. Tá bom? Vamos conversar. E me manda a palavra... Se você está vendo essa live agora ou gravada, me manda no direct a palavra feminina, que eu vou te mandar uma tarefa para você identificar como que está a sua energia feminina e a sua energia masculina, tá? Porque uma mulher de personalidade forte, ela tem a energia feminina dela ativada também, tá bom? E tem uma oração lá nessa tarefa que é muito importante para vocês fazerem, para ativar essa essência feminina. Oi, Nanda, chegou no final. Vou deixar gravada, tá, amada? Vou deixar gravada essa live aqui. Você pode voltar e assistir. E me mande aqui no direct a palavra feminina, que eu vou mandar para vocês um teste para vocês saberem como que tá o nível da energia feminina e masculina de vocês. E uma oração no final, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.